Sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e transmitido pela TV Judaica, diretamente do Beit Chabad Morumbi. Hoje eu tenho o prazer de receber a Máxima, e ela é iraniana, já está na internet contando a sua história agora com a gente aqui no Conexão Judaica, fazendo essa conexão. Muito obrigado. E Durut, olá. Olá, muito obrigada pelo convite, Durut. Durut, quem não sabe, Durut é uma palavra persa e que significa oi. Então, para mim também foi um honra que estar aqui com vocês no TV e Obrigado. aqui. Então, a gente tem muita curiosidade, sim. Acho que até mais ainda como judeus, de saber da vida no que hoje se chama de Irã. Também eu gostaria de ouvir sua opinião, ou até histórico, como que a gente chama, não chama, é um nome correto, é um nome atual, um nome que foi imposto assim, assado. Tenho muito essa curiosidade e gostaria de ouvir de você, mas como judeus temos essa curiosidade especificamente porque nossa história também passa pela Pérsia, em momentos muito importantes. A gente tem pessoas muito importantes da nossa história que estão sepultados lá, como a rainha Esther, que muitos conhecem, e o tio dela, Mordecai. E queria te ouvir, assim, você já nasceu no Irã como ele é hoje, sob o regime, você ainda conseguiu viver o Irã como era antes? Eu esqueci de perguntar a idade, eu aproveito também, caso eu não queira dizer, mas a gente já vai saber pela resposta. E se eu não falar também, todo mundo já sabe minha idade, porque já tem tudo, minha história já, todo mundo livro aberto, sabe, né? Isso, eu falo tudo, eu não tenho nenhum, assim, de esconder, sabe, coisas, porque eu acredito, a gente tem que falar sobre o que passamos. Eu sou iraniana, eu nasci em Teherã, capital do Irã, em 1982, 28 de novembro, e tenho 42 anos, quase 29 anos morei no Irã, em Teherã mesmo. Estudei, trabalhei, eu sou bacharelado da Business Management, Administração de Negócio. Trabalhei 10 anos nessa área como especialista de RH, que chama, né? Isso. E trabalhei 10 anos, mas sempre eu gostava de beleza, beauty, fashion e das mulheres. Então, comecei a passar cursos lá no Irã, tenho certificado de lá mesmo, mas nunca trabalhei essa área no Irã por causa de todo o limite que existe para as mulheres. Então, decidi que mudar tudo. Então, foi assim que cresci lá. E depois de 29 anos, eu senti que não tenho mais voz, não tenho mais vida, não tenho mais escolha, então decidi sair do Irã. Eu, minha irmã, meu cunhado, nós três juntos saímos do Irã em 2012 e viemos para o Brasil, em São Paulo. Então, quase 13 anos que a gente está morando aqui no Brasil. Hoje em dia eu sou maquiadora, dançarina e ativista dos direitos das mulheres iranianas. Eu faço dança persa, dança sufi e também sou maquiadora que tenho experiência quase 12 anos nessa área e como profissional mesmo. Que interessante, né? A tua trajetória, acho que qualquer mulher no Irã deve ter esse sentimento de que precisa ter justiça e igualdade, talvez as mais religiosas ou doutrinadas religiosamente não, mas digo a mulher média. Mas a tua trajetória, gostando da beleza, enquanto você falava que estudou, eu fiquei pensando, mas como que pratica isso só sozinho no espelho no quarto? Ou as pessoas se maquiam e fazem o cabelo embaixo dos panos? Eu pergunto realmente, eu não consigo imaginar como funciona. Se pode maquiar-se, mesmo escondido ou não? Boa pergunta, porque sempre chega isso também para meu direct no Instagram, Sim. no canal YouTube. E pessoas têm curiosidade para saber, no Irã, por causa do que a gente, esse é bom falar, porque quando que aconteceu a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, e mudou tudo.
Então, depois, essas leis, regras que ficou contra das mulheres ficou em poder. Antes, por exemplo, minha mãe vivia totalmente com liberdade. Até essa época que Irã tinha muita amizade com vários lugares, vários países, e, aliás, com Israel também, Sim. né? Então, é uma democracia que existia igual de outros países. Então, liberdade existia. Quase 46 anos que Irã está assim. Então, nossa cultura como uma mulher, que assim, mulheres viviam, então já maquiavam, já vestiam, já tinha essa cultura entre das familiares. Irã tinha uma rainha, não sei, às vezes brasileiros até conhecem essa rainha que chama Farah, que até hoje ela está viva. Rei do Irã já morreu, mas rainha do Irã ainda está viva. E ela, de beleza, de style, que tudo que ela vestia, o mundo conhecia. Então, as mulheres iranianas já tinham esse pensamento, já abriu o caminho para as mulheres. Mesmo essa rainha ajudava muito essas mulheres para estudar, para trabalhar. Quando que ela ficou quase... Porque o rei deixou ela começar também fazer trabalho pelo esse lado, para mulheres, para crianças. Então, ela abriu muitos espaços para educar e mulheres. Então, foi muitas mulheres pegaram esses bolsos de estudo para outros países e eles foram lá, estudaram, voltaram para o Irã. Então, a gente tinha ministro também, ministro que foi mulheres, né? Então, tinha pensamento estava bem aberto sobre mulheres. Até por isso incomodou muito esses ayatollahs. Interessante. Eu pensava que eles vieram e como foi uma revolução, da noite para o dia todas as mulheres tinham que se cobrir, não tinham mais direito nenhum, não foi assim? Mulheres lutaram bastante. Foi um processo. Eles colocaram lei, mas mulheres ficaram lutando, já começaram a fazer manifestação, quase depois um mês que aconteceu a revolução, as mulheres ficaram na rua, falaram que não, a gente não queria isso que vocês estão fazendo com gente. E aí, com o tempo, o regime ele foi aumentando a opressão para diminuir esses movimentos. Já começou a matar, já queimou mulheres. Uma mulher que chama Dara, que é o nome dela, que se matou mesmo na praça para falar que se queimou, na verdade. Para falar que a gente não quer um símbolo, sabe, de manifestar. Então, muitas mulheres começaram a pegar essa bandeira, lutar pelos direitos delas, mas, infelizmente, o regime sempre represou mais, sempre ficou mais com essas leis, regras, barbaridades. Por isso, e essa cultura continuando com gente, e lá tem salões de beleza enormes, gigantes, palácios, e mulheres se cuidam, mulheres maquiam bastante, mas na rua, assim, é limitado, né? Você não pode mostrar seu corpo, você não pode mostrar seu cabelo. Então, tem que cobrir e sair do salão e vai para um lugar que você pode tirar, né? O rosto maquiado poderia? Ou pode, não? Aí pode. Rosto maquiado também não é muito exagerado, né? Mas dá, sim. Quando que não tem polícia, até eu mesmo tirava o hijab, mas quando chegava a polícia, eu colocava e fechava tudo e passava, para não acontecer, para não pegar, levar. No... Hoje em dia, com tecnologia, eles colocaram radar nas ruas, nas estradas. Se cair, por exemplo, você está dirigindo, se cair o hijab, e vai chegar multa para você. Porque eles escrevem você dirigindo sem o hijab. Mas aí faz o quê? Tira uma mão do volante, segura ele para ele não voar, no próximo semáforo amarrar de novo? Então, antes de dirigir, você como uma mulher muçulmana, você tem que saber cuidar do seu hijab. Então, você fixa não e pode depois afrouxar. dirige. Uau.
E pessoas aqui também acham que lá mulheres não dirigem, assim, não estudam, mas não. Lá no Irã, por causa do nossa cultura, é muito importante mulheres estudam. Por exemplo, para meu pai foi muito importante todos os filhos dela estudam. Então, para a maioria das familiares, assim, estudo é uma das coisas bem importantes e a maioria dos iranianos tem faculdade, né? Então estudam bastante. Tem escolas bem legais, escolas comuns, é muito bom, muito forte. E também dirigi, porque foi antes, né? Então já não conseguiram tirar essas coisas que já estavam. Então mulheres dirigem, mulheres votam, mulheres estudam. Bem moderno. O povo são bem moderno, igual aqui, até eu acho, às vezes, cabeça mais aberta sobre aceitar. Hoje em dia podemos falar que quase 50%, talvez mais ainda, porque não temos um número exato, porque pessoas não podem falar, mas, sim, sobre religião, sobre escolha, são muito abertos. O problema é as leis, regras desse regime. As imposições religiosas extremas. Que você não pode falar. Se você fala que eu não sou mais muçulmana, eu não acredito, e você já direto vai para a pena da morte. Então, esse existe. Sim, é muito sério. Sim. E apesar da gente conhecer como Revolução Islâmica, o Islã chegou no poder no Irã democraticamente? Ou não? Deu eleição? Como que foi? A gente conhece por alto, ouve falar da Revolução, Revolução a gente imagina, teve uma guerra, mataram todo mundo, mas eu já escutei que não, que eles tinham partidos, eles conseguiram se eleger, e aí a coisa vai tomando, infelizmente, um rumo. Como que a gente fala, porque é uma revolução que é 46 anos, não é muito tempo. Então, a gente já falava, meu pai, minha mãe, então, da família, a gente já tinha pessoas que já fizeram essa revolução. E todos, na verdade, maiorias falaram que enganaram. Essa revolução vem para melhorar. Eles falaram, por exemplo, porque foi monarquia, né, antes. Eles queriam mudar umas coisas do rei, mais moderno, mas na verdade não. Não. Moderno não, porque Shah, né, que é rei do Irã, estava bem moderno. Ele queria Irã ficar um país bem moderno. É verdade, ele era moderno. Ele estava tentando Irã ficar um lugar mais evoluído, sabe? Desenvolvendo mais esse país. Junto com o povo, tudo. O mundo, né, também que estava... Exatamente. Essa época, 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente sabe, o mundo também no Brasil tinha ditadura. Então, pessoas estavam lutando pelos direitos. E Irã também, o povo queria mais direitos, mais liberdade, assim. Então, eles achavam que nós estamos fazendo uma revolução que vai chegar, que esse Ayatollah Khomeini, que fez revolução, que estava no Félix-Chateau, na França, que ele ficou lá e mandava cartas ou notícias de lá mesmo para o povo do Irã. E que ele falava que vocês, povo do Irã, merecem luz, assim, energia gratuita, vocês merecem gás gratuito, vocês têm na sua comida na casa gratuito, sabe? Eu conheço esse discurso de algum lugar, viu? Não vou falar, mas eu conheço. Tem frases que ele falou que o povo fala, nossa, sabe, tipo, que legal, alguém tá preocupado com a gente, isso, a gente merece tudo isso porque é um país rico, e ele sabe que ele não sabia, na verdade, nada, porque é um pessoal de religião. Ele não sabia nada de econômica, nada de política, um pessoal muito burro mesmo sobre sistema, sobre liderar um país, um estado. Essas coisas você tem que estudar, você tem que ter sabedoria para liderar um país. Religião não vai ajudar você para liderar, para fazer liderança de um mercado financeiro, estado. comércio. Nada. Você pode ficar no seu lugar como ayatollah e seguindo religião e pessoas, sim, seu trabalho é isso. Infelizmente, aconteceu isso, porque eles acreditam que o islamismo uma religião
Por isso eles falam islamismo completo, porque e mexe com política, e aliás de religião, de família, de política, tudo misturado. Por isso que é significa completo. submissão e... Né, Sim, que tudo todo vem. Todo mundo tem que... É. Então nem precisa saber administrar muito, é só conquistar o mundo que está tudo certo. E eles muito querem, triste. por isso eles falam, todo mundo tem que acreditar islamismo, porque é uma religião completa, que fala, tem tudo, sobre tudo situação, tem uma sugestão, sabe, de resolver. Então, por isso, leis, regras do Irã funcionam como religião islamismo. Por exemplo, eu falo sobre Irã, eu falo sobre um estado completo islamismo, porque leis, regras do Irã vêm do Alcorão. Sim. Então, por isso eu estou falando. Eu não vou falar sobre Líbano, sobre lugares que tem muçulmanos, sobre Turquia, por exemplo. Turquia tem mais muçulmanos do que Irã. O povo da Turquia são bem mais muçulmanos. No Irã, você não vai ver o povo assim. Sim. Mas da Turquia, Estado é laico. Leis, regras não funcionam como islamismo. Então, eu estou falando sobre um Estado que leis, regras funcionam uma como... teocracia, né? Com certeza. Oh, que profundo, que difícil falar disso também. Imagina para você que viveu e ainda vive isso de uma forma. Sim, a minha metade está lá. Caramba. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos com o programa Conexão Judaica, hoje recebendo a Máxima. Que conversa, que aula de vida, não só de história, né? Enfim, tantas coisas que a gente ouve, tantas coisas que a gente aprende, mas quando alguém vem e conta da sua própria experiência, é impressionante como a gente liga alguns pontinhos de coisas que a gente vai ouvindo e aprendendo na vida e fala, olha, agora eu acho que eu estou mais perto da realidade. E você falou muito interessante sobre a resistência feminina, e até mesmo por conta da cultura e da identidade persa. E como que funciona isso também, esse contraste? Eu percebi que ele até é uma segurança que o povo ainda tem, ainda que as leis sejam regidas pela religião islâmica, mas o povo ainda tem um espaço para alimentar e manter sua cultura viva, e a história também. E como que o regime lida com isso? Ele destrói coisas históricas, ele até preserva com medo de rebeliões, o que você pode me contar? Boa pergunta, Sami. É verdade. O governo, o regime, tentou muito para tirar essa parte do povo, essa cultura. Por exemplo, uma época, eles tentaram mudar Ano Novo do Irã para colocar uma data religiosa do islamismo. E não conseguiram. Porque Ano Novo do Irã dia 20 ou às vezes dia 21 de março, quando que começa primeiro dia da primavera lá no Irã. Aqui vai ser primeiro dia do outono, né? Quando que interessante. É diferente. Então tem uma história sobre esse Ano Novo. Esse Ano Novo existe mais de assim mil anos atrás, mais ou menos 3 até 4 mil anos atrás. Esse Ano Novo existe, Ano Novo persa, né? Que é um calendário mais ciência que existe até hoje. Porque horário e tempo que Terra gira no Sol. Exato. E chega um momento. Por isso, até horário de Ano Novo para a gente é diferente. Não é meia-noite. Não, assim, às vezes fica 6 da manhã, às vezes fica meio-dia, às vezes fica 6 da tarde. Então, o horário muda porque não tem fixo. Então,
Aí tem um cálculo. Um cálculo matemático e sobre o universo. Então, um ano novo que você sente mesmo que você mudou. Então, com terra e começa árvores, plantas já começam a crescer, flores. Então, eles tentaram muito até mudar essas coisas, mas eu acredito cultura. Quando você tem uma cultura tão antiga, tão certa, e ninguém não pode tirar esse de vocês. E Irã tem Pérsia, né? Tem livros, tem poesias, tem muitas coisas que não dá para deletar, porque é uma história mundial. Eles não podem tirar rei Ciro ou Daro, que existe até na Bíblia, existe, no Torá existe. Né? Então, eles não conseguiram tirar essas coisas, porque existe lá. Que bom escutar isso. Sim. Para a gente vale muito, e o povo do Irã sempre cuidam para isso, para não perder essa essência de cultura persa mesmo que o governo contra da cultura da persa. Eles tentaram muito para mudar muitas coisas, mas não conseguiram. É porque a cultura é uma barreira, né, também para domínio, manipulação. Sim. A pessoa está pegada à sua cultura e fala, não é minha cultura, não vou aceitar. Exatamente. Mesmo com violência, com todo protesto. Porque ainda também eles sempre queriam ficar contra a monarquia, né, que existia. O rei do Irã gostava de mostrar muito isso, que Irã tem uma cultura milenar, uma cultura bem antiga. Então, antes existia europeu ou Estados Unidos, sabe? Esses lugares existiam antes. Então, tinha pouco coisas, né? Começou a civilização da cultura persa, do Irã mesmo. Então, eu não estou falando para orgulhar isso. Não, eu estou falando sobre a história real que existe nos livros, em todo lugar. Vocês podem pesquisar, vocês podem ler, podem saber. Mas eu falo porque a gente perdeu isso. Eles estão tentando pagar tudo isso. Infelizmente, eles querem ter um país, um estado bem religioso. Uma coisa que no Irã não existia tanto esse focado pela religião. Se fosse um local ainda que as pessoas optaram por isso, mas não que é imposto para elas, né? Isso não faz sentido nenhum. E não querendo entrar demais em política, mas um pouquinho, o Shah, o rei, rei do Irã. Ele tentava, como você falou, e aí eu fico com uma impressão assim, ele parecia até ser agradável para o povo, mas de repente vem alguém e fala assim, não, vocês não têm tudo que vocês têm direito, o país é rico, vocês são pobres e tal, injustiça, e eu prometo para vocês e eu vou dar para vocês, que foi o que o Ayatollah fez. E como o ser humano ele cai nessas armadilhas? Porque, tudo bem, eu imagino que o rei também não era perfeito, tinha questões... Não existe pessoa perfeita, a gente está nesse mundo para trabalhar nossos defeitos, eu acho. Mas, assim, havia uma certa harmonia, imagina, entre o povo e o governo, apesar que haviam exilados, mas eram os radicais, então essas coisas pareciam estar com os pingos nos is corretos, não... De repente vem um radical e fala, não, vocês merecem, o povo acredita, e de repente o caos. Não dá para não dizer, a gente está vendo algo parecido no Brasil, onde a pessoa que governa hoje fala que nunca teve um governo que se preocupou com o povo, mas é ele que governou antes. Então o que ele está falando, sabe? Não é nem uma questão de gostar ou desgostar, eu realmente não quero entrar nesse mérito de lado e tal, apesar que eu tenho o meu... Mas a pessoa falar que os nossos problemas aqui é porque nunca teve um governo e ele mesmo era o governante... Ali o que aconteceu foi uma armadilha, as pessoas talvez não conheciam, acreditaram que a fé, porque a fé, eu acho que qualquer religião de verdade, das conhecidas pelo menos, ela sempre tem uma bagagem muito bonita de construção do mundo. Eu tenho em casa o Corão, eu estudo um pouquinho do Islã para conhecer, para entender, estudo um pouquinho das outras religiões também, mas como isso também foi usado durante a história, isso acho que todas, sem exceção, para manipular pessoas, muitas vezes para impor verdades para outras pessoas e de repente tirar. Então,
Como que a gente cai nessas armadilhas? Ainda mais um povo que tem uma cultura tão forte e que, inclusive, ela se tornou a resistência. Essa que é a minha dúvida. Essa época, como que eu falei, o mundo estava Virando, mudando isso. Tinha muitos... A União Soviética também estava já balançando, talvez. Ainda Exatamente. 10 anos antes, como que faz? O Brasil também estava mudando essas 60 anos atrás, 50 anos atrás. E o povo queria um pouco mudar e melhorar. E lá, também, antes da Revolução Islâmica, Irã sempre, por causa de tanto cultura antiga, sempre existia muito judeu, muito cristão, católico, protestante, Bahá'í, tem Bahá'í também, e muitos muçulmanos, sunita, xiita. Mas maiorias no Irã é muçulmano xiita. E esse que a gente precisa, na verdade, eu acredito, ayatollahs usaram esse fé das pessoas que acreditaram no islamismo, já nasceram na família muçulmana e seguindo. Então, essas ayatollahs islamismo colocaram bem esse ponto. Tipo, vocês, até por causa desse mesmo, que rei do Irã colocou rainha bem lado dele. E até falou, se eu morrer, até meu filho chegar até 18 anos, assim, quem que vai ficar no meu lugar é minha esposa, que é a rainha do Irã. Essas coisas para islamismos, mesmo até para o povo, foi pesado. E porque ayatollahs já até ficaram muito com medo, uma mulher ficar no poder e mandando para a gente e ficar, tipo, liderando um país. E também eles saberam que, porque abriram muito para a sociedade, ficou bem aberto para as mulheres ficaram para trabalhar, para estudar. Esse deu medo para pessoas religiosas, muçulmanos. Então, mas os muçulmanos eram muito religiosos ou eram mais ou menos não, seculares? ayatollahs são muito os ayatollahs, religiosos. obviamente, mas assim, a massa, a população. Da época, não de hoje. Da época, isso. Hoje em dia não, mas na época, pessoas estavam mais religiosas. Porque quando você tem liberdade, você acredita mais, você segue esse fé e você fica até, tipo, não pode, não, sabe? Cuidadoso, então, zeloso. Sim. Então, para eles, estava pesado a minha mulher trabalhando, sabe? Um pouco... Essa época, eu estou falando sobre 60 anos atrás. Sim, não estou falando sobre agora. 60 anos atrás, esse foi um peso para a cultura islamismo. Então, essas coisas também já ayatollahs colocaram na cabeça, até quando que Ayatollah Khomeini chegou, começou assim, faz palestras, né? Começou falando sobre em público e falava assim direito para os homens muçulmanos, que tipo assim, homem muçulmano não vai deixar esposa ficar na rua, na praia com biquíni, tipo assim, esse não é islamismo, a gente não tem essa cultura, sabe? Eles colocaram essas coisas, esse tipo machismo, sabe? Que você não pode deixar sua mulher fazer qualquer. Na palavras dele existe, vocês procuram Ayatollah Khomeini o que falava na época de Revolução Islâmica, sabe? Sim. E mundo, por causa que eles acreditaram, falavam sim, tipo, sabe? Pessoas... E mesmo essa época, maiorias que não achavam tanto assim, já ficaram arrependendo. Tipo, já falaram, nossa, a gente não queria isso. Já se arrependeram. Isso. Interessante demais. Mesmo mulher, eu acredito, depois quase 2 meses, já o povo, metade, não entenderam o que aconteceu. Uau. Mas uma armadilha. mas sabe que o que aconteceu foi guerra entre Irã com Iraque.
8 anos, eu nasci no meio da guerra. 8 anos, essa guerra demorou. Então, eles fortaleceram. Ficaram no poder. Quando que um país está na guerra, o povo vai fazer tudo. Então, eles não estavam mais pensando o que aconteceu para eles mesmos. Então, ficaram defendendo, lutaram pelo país, pela terra que a gente tem. A gente ama nossa terra. Eu amo meu país. Para mim, muito difícil que eu estou longe do meu país. Eu não quero nenhum pedaço do meu país na terra, sabe? Não acontece nada, mas muitas pessoas lutaram dessa guerra, muitos machucaram, ficaram com deficiência, muitas pessoas morreram, muitos jovens, adolescentes foram na guerra entre Irã e Iraque. Então, o povo não conseguiu resolver esse problema, essa revolução que foi errado. Então, começou, tipo assim, depois de 8 anos e até hoje... Já é uma bola de neve, vai crescendo. Exato. É interessante isso que você falou sobre os homens proibirem as mulheres. Eu conheço isso de uma história específica da Bíblia, de Esther e Mordecai. A história começa quando a gente chama em hebraico de Ahashverosh. Tem discussão na história se é Assuero, se é Artaxerxes, que era o rei Parassumadai, né, da Pérsia e da Média na época. E ele tinha uma esposa chamada Vashti, que ela era, se não me engano, filha ou descendente de Nabucodonosor, que era o governante quando ainda era Babilônia, os caldeus, e aí passa para a Pérsia, né? E então esse rei decide fazer, a Pérsia dominou o mundo, a Pérsia Média, enfim, dominou o mundo, tinha 127 nações, o livro de Esther começa dizendo, e foi nos dias de Ahasverosh o que reinava sobre 127 nações. E ele resolveu fazer uma festa para mostrar o seu poder. E muitos dias de festa e tal, e em determinado momento ele estava, não se sabe como, a gente imagina que devia estar muito alterado, ele resolve chamar a rainha para expor ela para outras autoridades, como se ela fosse um objeto. Para mim, é um texto que eu leio e que eu vejo a gente pensando hoje, que absurdo é esse? Pegar uma mulher, agora vou botar numa vitrine, isso é uma objetificação, coisificação. Eu acho esses termos muito pertinentes quando a gente fala contra o preconceito, né, que tem com as mulheres. E ela se recusa a ir. Quando ela se recusa a ir, o conselheiro veio para o rei e fala assim, você tem que fazer alguma coisa, porque senão todas as mulheres do reino não vão mais obedecer seus maridos. Ele manda matar a rainha, mandar embora, matar, não vem ao caso. E aí a história se desenrola e vem Esther. E justamente essa história mais ou menos acontece em Shushan, que eu acho que ainda existe, Shushan, que não sei se ainda é parte do Irã oficialmente, se ainda chama assim. Shustar, olha. E olha só, e de repente a gente tem na Revolução um movimento muito semelhante. Não deixa a sua mulher fazer isso, não deixa a sua... A gente pode deixar ou não deixar nossos filhos fazer alguma coisa, agora a nossa esposa, nosso marido, só se for cometer um crime. Então você torna em crime, né? Que coisa isso, como as coisas mudam de repente e invertem porque completamente. Eles querem dominar, eles sabem que eu vou entrar nessa parte de poder das mulheres, porque eu acredito muito isso, que se mulher quer fazer, já consigo fazer, já tem esse poder. E eles sempre, esse que eu sempre senti, esses 46 anos, é medo que eles têm das mulheres iranianas é maior que tudo. Por isso eles limitaram tanto as mulheres iranianas. Por isso eles não deixam a cabeça da mulher ficar livre para pensar outras coisas. Por isso eles sempre colocaram, você tem que vestir assim, se você parecer o seu cabelo, você vai ser morta, na verdade, porque já aconteceu várias vezes que mulheres, pelo fio dos cabelos, perderam a vida delas. Então, estamos falando sobre coisa bem forte. Então, por isso eles deixam mulheres sempre ficar submissa. Mas mesmo assim, esse que é interessante, as mulheres iranianas,
lutando todo dia. Sim. Você acorda, por exemplo, eu vou acordar, hoje em dia eu acordo, eu escolho minha vida, eu escolho minha roupa, eu escolho onde vou trabalhar, com quem vou falar, mas lá não. Você tem que, primeiramente, você tem que saber o que você vai vestir. Você colocar seu pé fora da casa, você tem que cuidar de tudo, para você não ficar preso, não ficar na cadeia, ou não ficar morta. Então, eles colocaram isso na cabeça da mulher, 46 anos, para dominar e dar um controle bem sistemático. É uma tortura. Todo dia que todo dia, mulheres toda estão hora, lutando. E que a pessoa tem que se acostumar, infelizmente. Você costuma. Você com 17 anos, eles colocam esse obrigatório de usar o hijab, você obedece tudo. E desde 7 anos, eles criam você como uma objetivo, Sim. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Continuem conosco. Voltamos com o programa Conexão Judaica. Já me dirijo diretamente à Máxima com uma pergunta. Como que é a relação do Irã com judeus? É diferente da relação do Irã com Israel? E como seria visto no Irã ou para o regime uma mulher iraniana, de repente vindo num ambiente judaico, numa sinagoga, num programa de TV, para conversar um pouco sobre realidade, sobre luta, sobre valores humanos também, direitos humanos? Sim. Eu pensei muito sobre isso para vir aqui, porque não é fácil. E você pensa, desde criança, eles colocam na nossa cabeça que infelizmente eu vou falar isso. Por favor, mas por favor. Hoje em dia é assim, totalmente diferente minha cabeça, tudo. Mas desde criança, nas escolas, eles ensinam para a gente que judeus são impuros. Eles falam que a gente não pode conectar com nenhum judeu. Se você conectar, você fica impuro até 40 dias. E você como como muçulmano, não posso rezar, não posso, sabe? Porque eu estou impuro. Infelizmente, ainda muitos muçulmanos acreditam nisso. Como que a gente também acreditava. Uhum. E tem que mudar isso, assim, tem que estudar, tem que pesquisar, você vai falar por quê, né? A gente tem que falar por quê. Claro. Esse é importante. Por que eu tenho que odiar outro ser humano? Porque, então, tudo isso demorou para hoje em dia eu sentar aqui e falar sobre situação. Eu amo meu país, sempre eu falei, eu sou iraniana, mas religião, uma coisa muito particular. Eu acredito que todas as religiões têm parte boa, tem parte que eu mesmo não acredito como uma mulher, mas é uma coisa muito, muito particular. Então, independente de raça, de religião, de nacionalidade, de tudo, todos somos iguais. Por isso eu estou aqui. E se não, eu falava, não, esse é um perigo para mim, para minha vida, para minha família. Sim. Então, eu não aceitava e não iria para cá. Mas, porque mudei muito meu pensamento. Sim. Porque não queria pensar igual dos ayatollahs. Não queria falar que sim, existe impuro, existe puro,
Quem que fala isso? Quem que colocou essas palavras da nossa mente? Quem que vale, sabe? Ah, você é impuro, você não. Nossa, esse não existe. Então, para mim, todos somos iguais. No Irã, como que eu falei, no Irã tinham várias idades de religiões. Por causa porque é um país 7 mil anos atrás E existia. foi o centro do mundo, exato. Então Sem tem dúvida. várias pessoas diferentes. A gente vivia juntos também. Até hoje em dia tem bastante judeu lá. Sim. Infelizmente A gente são acompanha minorias. o quanto consegue. São minorias, eles sofrem, infelizmente. Acho que em torno de 10 mil até. Não é um número pequeno. Sim, não é número pequeno. E eles são iranianos. Você vai conversar com eles, eles falam que nós somos iranianos. Aqui é nosso país. Exato. E quem que está lá errado? Esses ayatollahs que estão errados lá. E o país deles. Independente, por isso estou falando, independente o que religião que você segue, você é iraniano, lá é sua terra. Exatamente. Mesmo muçulmano, mesmo judeu. No Israel tem bastante muçulmanos iranianos que estão lá. E judeus iranianos também. Também, judeus iranianos. Como você fala, o meu país, e batem inclusive com orgulho no peito, falam tem que ser melhor e assim, tem tudo isso de lindo e a história, realmente, um orgulho muito grande. Eles têm orgulho assim como de a gente ser... fala do Brasil também, nós que vivemos aqui, apesar que eu não sei se a gente tem tanto orgulho hoje, mas fica muito claro isso mesmo, os judeus iranianos, e como é rica a cultura, tipo, mesmo do judeu iraniano, a gente vê o quanto ele absorve realmente, é deslumbrante. Por isso eu acho tá errado esse pensamento, porque o povo não são inimigos, o povo do Irã com o povo judeu não tem nenhum problema, os povos têm amizade, e mesmo com israelenses, iranianos e palestinos também, a gente não tem ninguém não é contra de outro, sabe? Eu tenho amigos muçulmanos, sunita, xiita, tenho muito cliente judeu, sabe? Sim. Para mim, esse não significa mais. Esse para mim não tem. Quando que eu saí do Irã, na verdade, eu saí por causa dessas coisas, esses preconceitos que esse regime já colocou na sua cabeça. Exato. E você perder isso, você tem que, assim, lutar muito para conseguir chegar igualdade. E o preconceito estraga tudo, né? Tudo. Primeiro, como uma mulher, depois, tipo, você é muçulmana e você não pode fazer muita coisa, e também você, tipo, você não pode aceitar outras religiões. Entende? Então, essas coisas é muito pesado, e você não pode sair da sua religião. No islamismo, se você sair, você tem pena da morte. É haram. É haram. É um crime que tem pena da morte. Assim, você perde sua vida porque você saiu da sua religião. Então, essas coisas é pesado, mas eu acredito, vai chegar um dia que lá fica com paz. Mas se política deixar, né? Porque tudo é política. Sim. Essa revolução islâmica que aconteceu no Irã foi totalmente político. Porque o europeu, França e Estados Unidos, essa época eles tinham medo de poder do rei. Eles sabiam que ele está fazendo o que mesmo. Então, eles não queriam Oriente Médio ficar um lugar seguro. Com certeza. Por causa de tanta coisa que lá tem. Então, eles têm que controlar. O que melhor colocar esse tipo de barbaridade para um povo que tem essa cultura tão antiga, que é assim que eles poderiam controlar lá. Quanta crueldade, né? Muito. Eles fizeram, não foi só o povo do Irã que aconteceu essa revolução. Eles mesmo colocaram, eles mandaram esse Ayatollah Khomeini com Air France para o Irã e tiraram o rei do Irã, falaram melhor você sair de lá, rei do Irã com família, tudo saiu, não voltou mais e morreu também
com tudo tristeza, porque em nossa cultura, monarquia, desde existia, esse não é de sistemática, de política, essa é nossa cultura, ter rei, rainha. Como Inglaterra, tem rei, rainha, e essas coisas sempre existiam. Então, que bom que ter essas coisas, porque é nossa cultura, e aliás, tem democracia para o povo. Assim que pode ter um país, um estado melhor. Sim. E ter paz no esse Oriente Médio, essa área que sempre está com problema. Sempre está com guerra, sempre está com... E por causa da religião, e eu sei que é religião um objetivo que eles estão usando para ter poder, na verdade. É a ferramenta, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente fica muito triste ver o povo da Palestina que está sofrendo, povo do Irã, povo qualquer lugar que tenha, da Síria. E essa guerra de 12 dias que aconteceu, mesmo para iranianos, mesmo para israelenses, a guerra é muito forte, é muito ruim o povo passar a guerra. E o povo não quer a guerra. Não quer, ninguém não quer guerra. Quem que quer esses políticos, Eu tive muita esperança que o duro golpe que Israel conseguiu aplicar no Irã, a gente não sabe o quanto duro é, justo hoje eu vi imagens, inclusive, de lugares de laboratórios explodindo, mas a gente tinha muita esperança que o regime fosse cair. E eu acho que o mundo inteiro, o mundo livre, pensou, mas será que agora não é a hora do Irã se libertar, se levantar de novo? Eu acho que ainda o mundo não decidiu. Não decidiu. Isso me incomoda, porque como todo mundo tem que decidir? Quem tem que decidir é o povo iraniano, coitado, que é o que está sofrendo na mão desse regime maluco. Essa guerra de 12 dias, eu tinha um lado Parece que eu os Estados fiquei muito Unidos feliz. tirou o pé ali e falou, não, para. Como para? Agora que vai resolver? Eu fiquei feliz porque muitas pessoas perto do líder supremo do Irã, que é Ali Khamenei, e morreu porque eles são terroristas. Eu falo, fico feliz porque eles são terroristas. Eu nunca vou desejar uma pessoa morrer, não, jamais. Mas se um sistema que são terroristas mesmo... As pessoas vivem para matar os outros, para matar oprimir, aterrorizar. E estão matando muitas pessoas com ataques terroristas, até pessoas inocentes. Esse dolorido. Sim. Então, é melhor morrer essas pessoas que já estão fazendo isso. Eu acho que ficou muito fraco. Eu não quero meu país ficar fraco. Meu país sempre tem que continuar no poder, claro, mas não é contra de outro país. Então, não é contra mas o seu país ficou fraco ou foi o regime ficou que engole fraco. O país? Até o povo do Irã fala sobre essas coisas. Tem se manifestado cada vez mais. Quer dizer, o regime perdeu um pouco da força. Sim. Com o seu próprio povo. Perdeu. E eu acho que o Irã ganhou com isso. Tudo bem, destruíram instalações, coisas que vão demorar e que vão sair do bolso de cada um e menos do governo que faz o mal. Pois é. Mas no fim das contas a liberdade também não tem preço. Eu acho que outro dia eu ouvi dizer que ela é mais importante até que a vida, porque se for para viver sem ter liberdade, viver para quê? Então a liberdade ela vem até antes. Não, o povo estão lutando, o povo do Irã sempre, eles são lutadoras, na verdade. Eles lutam bastante. Essa 46 anos, muitos iranianos morreram. Esse regime já matou muitas pessoas dentro do Irã. Certeza. Ninguém não sabe sobre detalhes. E a gente que moramos lá e já sabemos como funciona, cada nossa família perdeu de pessoa, porque eles mataram. Pessoas inocentes, crianças, mulheres. Então, muitos familiares são machucados pelo esse governo. Então, a maioria quer esse governo sair, cair o mais rápido possível. Sim. E mesmo que a gente somos iranianos, queremos esse país ficar no poder, continuando, e essa cultura, esse país ficar livre para outras pessoas virem chegar e todo mundo conhecer esse país. Que eu acho que não é só para a gente, é para todo mundo. E a gente está falando do Irã, porque você é iraniana e também porque é um dos países mais importantes e mais destacados, sem dúvida nenhuma, nesse momento.
Mas com certeza a gente tem fé que todo o Oriente Médio, que isso vai acabar, enfim, digo Oriente Médio, mas o mundo inteiro, nos conflitos, nas opressões, nas perseguições, vão terminar. Na sua opinião, como alguém que cresceu lá, viveu isso na pele, falta muito, você acha? Tirando a fé, tirando que Deus vai resolver isso hoje ainda para nós, mas olhando assim... Eu acho se política ajudar o povo do Irã, porque eu mas acho a política que o povo internacional, do Irã, internacional, certo. outros países, e o povo do Irã vai conseguir, porque eu acredito que o povo do Irã tem que fazer, dentro do Irã tem que acontecer isso. Mas não é perigoso demais? Ou vale o risco? Porque também não... Sempre tem risco. E sempre mas é perigoso. Tantas pessoas já perderam vida. Mas tem que acontecer e não pode continuar porque é um perigo, além do povo do Irã e para o mundo também. Para o mundo também. Desejo que Deus abençoe. Sim, o mais rápido possível acontecer o Irã. isso. E é triste, porque a gente fala assim, não, o Irã é a cabeça do mal, financia o terrorismo. Não é o Irã, é o regime do Irã, pelo amor de Deus, a gente ama o Irã. Então que Deus liberte mesmo o Irã, possa devolver inclusive essa vivência cultural, histórica tão importante para a civilização moderna, e que a gente possa realmente visitar, por exemplo, Teherã, viver das festas, da alegria, da boa energia, e o contrário também. A gente é sempre parcial quando fala sobre isso, porque em Israel existe uma vida árabe muçulmana ativa. E muitas pessoas muito legais, outras nem tanto. Eu estive em julho em Israel, eu estava na rodoviária, tinha 2 senhoras muçulmanas, uma delas engasgou. E aí eu tinha uma garrafa de água fechada na mão, e eu fui oferecer para ela, que ela, tipo, preferia continuar tossindo. E aí a outra veio com uma garrafa e veio mostrar, não, eu tenho, eu não preciso de você, seu judeu sujo. Nossa. E tipo, poxa, aqui não tem nada judeu, nem brasileiro, nem nada aqui. Ali eu só queria ajudar uma pessoa que estava engasgando do mesmo jeito que eu gostaria de ser ajudado. E é realmente isso que a gente espera e deseja. Muito obrigado, de verdade, por você ter vindo. Obrigado pelo risco que você assume, com todas as suas lutas, mas também com essa parte que nos toca. Saiba que nós também estamos aí ao vosso lado. E nessa luta também por direitos humanos, pelo direito das mulheres iranianas. A gente também sabe o que é ter nossas mulheres ignoradas quando elas foram violadas, principalmente no exemplo do 7 de outubro, e a gente não aceita isso para ninguém, então que Deus mande dias melhores e que a gente mereça também, porque a gente precisa se levantar. Sim. Como o seu povo tão bonito faz. Eu sempre falo, eu posso falar, eu sou voz das mulheres que estão condenadas pelo silêncio. Então, até onde que eu posso falar, eu vou falar sobre eles. Isso aí, é uma honra poder te escutar e te conhecer. Obrigada. Acompanhem sempre conosco, programa Conexão Judaica, acompanhem toda a programação da TV Judaica, sempre informando sobre aquilo que passa no mundo, em Israel, nas comunidades judaicas, no Irã, em todo lugar. Que venham dias melhores, que venha Shalom para todo mundo. Amém.